Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse treinamento de gestão de TI e ITIL. Eu sou René Chiari, aqui do ITSM da Prática. Se você já procurou por ITIL no Google em algum dia, provavelmente você já caiu em algum conteúdo que eu escrevi, algum material que eu produzi ao longo dos últimos anos. Mas a ideia nesse treinamento, nesse que é o mais recente treinamento que eu estou gravando, é consolidar um pouco desse conhecimento, dessas informações que estão muito pulverizadas na internet, com relação ao que é a área de gestão de TI, falar um pouquinho também sobre o que é o ITIL, as diferenças entre o ITIL e o ITSM, falar um pouquinho do novo programa de certificação, falar um pouquinho de mercado de trabalho, e eu estou tentando trazer as informações mais atualizadas possíveis e consolidadas aqui para que você possa tomar decisões bem informadas para a sua carreira em TI, tudo bem? Então, nessa primeira aula, eu quero só fazer uma breve apresentação aqui para a gente alinhar tudo que a gente vai ver aqui durante o curso e também alinhar suas expectativas aqui com relação ao que você vai aprender, tudo que você vai ver durante esse treinamento aqui. Primeira coisa, o que é esse curso, né? Então, esse curso é uma visão geral sobre a área de gestão de TI, sobre o ITIL, né? A versão mais recente do ITIL, mas a gente vai falar um pouquinho de histórico também. Nós vamos falar sobre o programa de certificação do ITIL, você vai entender quais são as certificações profissionais mais recentes e como você chega lá no nível Master, né, que é o último nível de certificação do ITIL. E vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho também, né? As pessoas que atuam, que querem atuar com a ITSM, que buscam uma certificação ITIL, quais são as possibilidades de mercado para essas pessoas. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. E aí, o que você vai de fato aprender? Né? O que a gente vai ver aqui ao longo dos próximos 3 módulos desse treinamento? Nós vamos fazer uma breve introdução sobre o ITIL, vamos falar de novo sobre certificações, vou te falar aqui como é que você se prepara para o exame do ITIL 4 Foundation, que é a porta de entrada para essa carreira, para esse programa de certificação em ITIL. Vou comentar um pouquinho quais são as principais opções de carreira em ITSM, então a gente vai falar dos principais cargos que estão disponíveis hoje, são mais populares no mercado para quem quer atuar especificamente com governança e com gestão de TI. Vou trazer algumas dicas aqui para LinkedIn também, para você que está procurando emprego, que está buscando uma recolocação, ou que para conseguir uma certificação, ou pretende conseguir uma certificação IT e pretende potencializar, né, os seus resultados com essa certificação. Vou dar algumas dicas bem legais aqui. E também vou oferecer alguns bônus exclusivos que você vai descobrir ao longo do caminho, tá bom? E aí, para quem que é esse curso, né? Quem são as pessoas que vão se interessar mais em assistir esse treinamento? Bom, a gente tem aqui o pessoal que é iniciante em tecnologia da informação e que ainda não sabe exatamente qual carreira que quer seguir ou onde investir depois da graduação. Então, tem muita gente que faz uma graduação aí com o objetivo de entrar no mercado de TI. Isso é super importante, tá? Hoje em dia, ter uma graduação ainda é importante, ainda a maioria das empresas exigem alguma graduação em tecnologia, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né, para a maioria das vagas, até para vagas de estágio, de trainee. Hoje em dia as empresas estão um pouco mais criteriosas e mais exigentes com relação a essas contratações. Então, uma certificação em TI pode ser um diferencial para você que não tem experiência nenhuma em TI, que está acabando de sair da graduação e precisa aí do seu primeiro emprego. Então, pode ser que esse treinamento aqui funcione bem para você, te elucide a ponto de você tomar uma decisão, por exemplo, em investir numa certificação ITIL. A gente também vai trazer aqui para um público interessado em trabalhar na área de TI, mas que não tem aptidão para áreas técnicas. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito comum, o mercado está falando muito, né, as matérias em lugares, que há muita escassez de profissionais de TI, mas quando a gente vai olhar lá qual é essa escassez de vagas, elas estão muito orientadas para desenvolvimento, para ciência de dados, esse tipo de coisa. E tem muita gente que quer trabalhar em TI, mas que não tem essa pegada, essa aptidão técnica, né? Não quer ser lá o desenvolvedor, codar as coisas, não quer trabalhar com configuração de equipamentos, esse tipo de coisa. Então, a área de governança, a área de gestão de TI, é uma possibilidade muito interessante para essas pessoas que não têm essa aptidão tão técnica e gostariam de trabalhar, de já entrar no mercado de TI dentro de uma área mais gerencial, né? Então, isso aqui também vai servir para vocês. E esse treinamento também é para profissionais de TI que estão buscando migrar da área técnica para a área de gestão.
E isso aqui é a minha história, tá? Eu comecei na área técnica, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais da minha história aqui profissional, mas eu realmente vim da área técnica e eu migrei para a área de gestão e cá estou até hoje, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida profissional e aí eu vou contar um pouquinho com mais detalhes daqui a pouco. Mas se você está buscando uma migração da área técnica para uma área mais gerencial, esse treinamento também pode te ajudar, pode trazer alguns insights interessantes para você. Também serve para profissionais de TI que estão em dúvida sobre qual certificação investir. Então, a gente sabe que hoje existem muitas certificações disponíveis no mercado. Às vezes, você já tem um orçamento, né, já sabe que precisa investir numa certificação, mas ainda não tem certeza de qual certificação investir. Então, eu vou trazer aqui alguns fatos, alguns dados e alguns materiais para você tomar uma decisão mais assertiva com relação ao seu investimento, tá? Mas de bate-pronto, eu já posso te garantir que ter uma grande quantidade de certificações não é o que garante as melhores vagas, tá? Você tem que fazer um investimento inteligente em certificações, tá? Então, por exemplo, se você hoje não tem muita experiência, acabou de sair de uma graduação ou ainda tem um cargo de júnior, não faz sentido você investir em tantas certificações, principalmente certificações muito avançadas, porque você vai criar um desnivelamento da sua experiência com relação à sua bagagem acadêmica. Então, por exemplo, não faz sentido você, trabalhando como analista de suporte, por exemplo, fazer um MBA, porque as empresas que contratam uma pessoa que é MBA, elas esperam contratar um executivo, um C-level da vida. E você não vai ter carga de experiência profissional para justificar esse tipo de posição, né, que você vai assumir. Então, às vezes, faz mais sentido você investir em uma certificação, que seja uma certificação de entrada e que esteja muito mais conectada com o seu momento profissional atual, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E por fim, assim, esse treinamento serve para qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre ITIL, né? Não vamos ser burocráticos aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de ITIL, conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado de governança e de gestão de TI, que é um pouquinho diferente, né? Uma praia um pouco menos popular, um pouco menos sexy, talvez, não é muito falado no mercado, mas é uma das áreas que tem mais tem as oportunidades com menos concorrência, talvez não tenha a maior quantidade de oportunidades, mas é uma área que tem muito menos concorrência e que se paga muito bem. Então vale a pena você avaliar, né, essa possibilidade de você não ir para o caminho onde está todo mundo indo e de repente pegar uma área que não é tão visada, mas que oferece boas opções, boas vagas, né, que paga muito bem e é muito menos concorrida do que outras áreas que estão em voga aí. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Meu nome é René Chiari, muito prazer. Eu sou especialista em governança e gerenciamento de tecnologia da informação. Eu já trabalho há 22 anos em tecnologia da informação. Eu nasci e cresci na área de TI, sendo que os últimos 17 anos eu tenho atuado especificamente com o ITSM, né? Com governança e gestão de TI. Eu já passei por empresas como IBM, Telefônica, já trabalhei na Udemy, que é uma edtech bem conhecida, já passei por algumas consultorias especializadas, então durante uma grande parte da minha carreira eu atuei como consultor. E aí dos últimos anos para cá que eu venho me dedicando mais a treinamentos, a capacitação e mentoria de profissionais de tecnologia que trabalhem com a área de ITSM. E aqui está uma lista aqui das certificações que eu venho acumulando aí ao longo dos anos, então eu tenho desde lá da versão 2 do White, eu vim me especializando e até hoje eu continuo investindo em certificações porque a gente tem que ficar reciclando o nosso aprendizado o tempo todo, né? Eu que acompanhei lá todo o histórico do White, desde lá da versão 2, foi uma das primeiras versões até a versão atual, que é o White 4, eu percebi o quanto mudou, o quanto evoluiu, né? O quanto o framework se adaptou à realidade do mercado atual e então isso é uma coisa que o pessoal até chama de lifelong learning, né? Que é você ter essa rotina, essa cultura de aprendizado contínuo. Então, eu sou uma dessas pessoas adeptas ao lifelong learning, né? Estou sempre aprendendo, então tá aqui um pouquinho da minha história. E eu também sou fundador do ITSM na Prática, né? O ITSM na Prática, ele foi uma ideia que eu tive alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava na Telefônica, e na época eu tinha muita dificuldade de acessar materiais e informações para fazer o meu trabalho no dia a dia.
e a maioria das informações era em fóruns em inglês. Na época eu não tinha muita familiaridade com inglês, e aqui no Brasil tinham poucos fóruns e também muito especializados, com pessoas que eram muito experientes, né? E eu na época não era uma pessoa experiente e eu ficava com vergonha de interagir, acabava não interagindo. Então eu acabei eu mesmo começando a estudar por conta própria. E eu criei um blog, na época era um blog chamado ITSM na Prática, onde eu escrevia lá algumas coisas, algumas opiniões, coisas que davam certo, que não davam certo. E esse blog foi começando a crescer, pegar corpo, até que ele se tornou muito conhecido, né? Então o pessoal me conhece hoje muito por conta do ITSM da Prática, por conta dos artigos que eu escrevi ao longo dos últimos anos. Então eu acabei ficando conhecido por causa disso. E o ITSM na Prática de 2019 para cá, ele se tornou de fato uma empresa, né? Então nós somos hoje uma empresa acreditada, um ATO que a gente fala, né? Que é uma organização credenciada para dar treinamentos oficiais de ITIL, de SRE. Hoje os nossos conteúdos já impactou mais de 500 mil de pessoas, então ao longo dos últimos anos muita gente passou por aqui, né? Parece até inacreditável a gente falar de 500 mil de pessoas, é muita gente, né? Mas, de fato, é uma iniciativa bastante antiga e, ao longo dos anos, a gente acumulou esse tanto de gente que foram impactadas aí pelos nossos conteúdos. Hoje a gente tem mais de 40 mil alunos treinados, né? Uma grande parte desses alunos também certificados em ITIL 4, então a gente hoje já está passando de 1.500 alunos treinados e certificados no ITIL 4, que é a última versão do ITIL, e a gente trabalha também com alguns programas de mentoria, tá? Então isso aqui é rapidinho aqui quem sou eu. Se você quiser conectar comigo lá no LinkedIn também, fica à vontade, eu vou deixar o link do meu perfil no LinkedIn, você pode se conectar comigo e aí você manda uma mensagem: olha, Renê, estou assistindo aqui o seu treinamento aqui de gestão de TI ITIL, e você pediu para conectar aqui com você, então eu estou me conectando. Então fica à vontade, eu aceito todas as conexões, a gente conversa por lá, é bem tranquilo, tudo bem? E uma coisa importante, tá, pessoal? Esse treinamento aqui, ele não é um treinamento oficial sobre ITIL, tá? E ele não é um treinamento preparatório para o exame de certificação. Por que é importante eu reforçar isso aqui? Primeiro, para ter esse alinhamento com você, para fazer esse alinhamento das expectativas com você, e pelo motivo também de que eu sou um instrutor credenciado para dar treinamentos de ITIL. E a minha empresa, o ITSM na Prática, é uma empresa também credenciada para dar treinamentos oficiais de ITIL. E eu não posso oferecer nenhum tipo de treinamento preparatório para o exame de certificação, para nenhum exame de certificação do ITIL, sem que ele esteja vinculado com o exame de certificação, tá? Esse é um dos critérios que eu preciso respeitar. E eu também não posso cobrir, dentro desse treinamento aqui, mais do que 20% do conteúdo que é exigido e cobrado dentro dos exames de certificação. Então, eu vou falar sobre ITIL aqui, mas eu preciso ser um pouco mais contido, né, para não extrapolar esses critérios. Então, eu já estou deixando isso bem claro. A gente vai falar sobre ITIL aqui, eu vou trazer contextos bem importantes, mas eu não posso te dar um treinamento completo sobre ITIL. Nós temos um outro treinamento, esse sim é oficial, que é o nosso programa de certificação chamado Jornada ITIL 4. Ali sim é um programa oficial, com exame incluído, mentoria para os alunos e tudo mais. E aí você pode ter os detalhes desse treinamento num link que vai estar aqui embaixo do vídeo, em algum lugar aqui da página, tá bom? Então é importante eu passar esse recado. E por fim, também queria já te convidar para você participar da nossa comunidade exclusiva, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde todas as pessoas que estão participando, e somente as pessoas que estão participando deste treinamento aqui, é que vão fazer parte. E aí nesse grupo eu vou poder interagir com vocês, tirar dúvidas, a gente vai poder trocar uma ideia mais informal por lá, e é onde eu também vou avisar sobre novas aulas disponíveis desse treinamento, sobre eventuais lives que eu fizer, ou outro qualquer conteúdo adicional que eu for oferecer para vocês. Então é importante você clicar também aqui e já entrar lá no grupo para a gente se manter conectado, tudo bem? Então, essa é a primeira aula. Eu fazia questão de trazer essa apresentação aqui, de fazer esse alinhamento com você, e a partir da próxima aula a gente vai entregar conteúdo puro, tá bom? Então, te espero na próxima aula.